Então, no vídeo anterior, eu comecei a falar dessa linha tênue que divide entre consciência e inteligência, né? Que vamos olhar um pouco os animais, a gente que é acostumado a ver gatos, cachorros, cavalos, a gente vê que eles têm um certo nível de sensibilidade, que eles têm memória. Então, a memória é um aspecto muito importante quando se fala sobre inteligência artificial, né? Que eu costumo dizer brincando que é como no conto de fadas da Cinderela, né? Se a Cinderela ela foi pro baile e ela tinha que voltar até meia-noite, quando você está trabalhando com uma inteligência artificial, tem um conceito chamado janela de contexto, que é a memória que ela tem para trabalhar. E é muito difícil aumentar essa memória porque é quadrático, né? É tipo n vezes n, o tanto de memória que você precisa para capacidade. E estamos criando as técnicas hoje em dia que você pode resumir essa memória. Uma IA de ponta hoje em dia pode trabalhar até 30 horas sozinho. Então é o seguinte, além da inteligência, ele tem que ter memória, que é a sua capacidade de relembrar os fatos, né? E aí entra o problema da memória perfeita. Uma pessoa que tem memória perfeita, se ela lembra de tudo, como que ela vai saber o que é importante? Por isso que as emoções são importantes para os seres humanos. Os fatos da nossa vida, muitos são irrelevantes. Eles passam sobre você, eles não te afetam. Então, lembrando que eu estou falando sobre inteligência e consciência, falando de percepção. Como aquilo te afeta, como você reage. E algumas coisas vão ter mais valor, que aí você sentiu, né? E a máquina é a mesma coisa. Você tem que ter um conceito de cabeças de atenção. Você dá os dados para ela, o conteúdo, e ela vai saber os nuances e o quão importante uma coisa é em relação à outra, para ela conseguir agir, né? Senão ela não tem como agir, porque se a gente pensar muito, a gente chega à conclusão seguinte: nós estamos colocados num lugar, nós temos um espaço de ações. São as decisões que você pode tomar. Você pode falar, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou fugir, eu vou andar, eu vou ler. E você acaba tomando uma decisão e essa decisão define as próximas decisões. Então, a mesma coisa, a máquina, para resolver um problema, você dá um problema para ela, ela tem um espaço de ação e ela tem que te dar a solução certa, né? Então, ela tem que estar prestando atenção, você tem uma certa sincronia com ela, tem uma certa comunicação. E isso acontece com nós seres humanos, porque se você lembrar, uma das coisas que mais nos distingue dos outros animais é a nossa capacidade de comunicação, de fazer fala e de fazer uma linguagem. Inclusive, existem alguns sábios que dizem que o que vai definir a realidade é a nossa linguagem, a nossa capacidade de nos expressarmos. E é a mesma coisa com o computador. Um computador ele vai ter um vocabulário. Além de memória, ele tem um vocabulário, uma linguagem, um repertório.